tem que tomar um pouquinho de cuidado com a quantidade que você vai consumir. Uma dica muito legal que ajuda a melhorar essa compulsão por doces é você estar saciado o tempo todo. Porque o que acontece? Muitas vezes você acaba comendo doces em excesso porque você não tem uma alimentação rica em nutrientes. Então você não come fibra, você não come proteína, então você não fica saciado. E aí toda hora você tá com fome. E aí você quer matar a tua fome com o quê? Com doce. Claro, o nosso cérebro, quando não tem nutriente suficiente no nosso corpo, o nosso cérebro pede o quê? Açúcar, porque ele precisa de energia. Então, quando você não tem uma alimentação lá rica em proteína, rica em fibra, você não tem os nutrientes necessários. Então, você sente fome de uma maneira, né, mais rápida, você não fica saciado. Aí, o que acontece? Você sente mais vontade de comer doce. Então, uma dica que eu tenho para você que tem essa dificuldade, essa vontade excessiva de comer doce, tente incluir fibras e proteínas em todas as refeições. Isso vai te manter saciada e vai evitar que você mate a sua vontade de comer doce por fome, tá bom? Isso você vai ver, ajuda muito. Eu faço isso com as minhas pacientes, com as minhas alunas do meu método de emagrecimento, isso funciona muito. Elas falam, nossa, Carol, eu era doida por doce, comia doce em excesso, agora eu nem sinto mais vontade. Mas por quê? Porque elas tinham uma alimentação pobre em nutrientes, elas não se sentiam saciadas, então a todo momento elas queriam comer doce para matar essa fome, entendeu? Então quando você tá saciada aí todo o tempo, essa vontade de doce tende a melhorar muito. Outra coisa muito importante, que é uma dica assim que eu sempre dou tanto para as minhas pacientes quanto para minhas alunas lá do meu método, é que quando você pensa em fazer um acompanhamento nutricional, mudar seus hábitos, claro, você tem que mudar os seus hábitos, ou seja, você tem que deixar de fazer aquelas coisas, comer açúcar em excesso, calorias em excesso, gordura em excesso e ter uma alimentação equilibrada, ótimo, mas principalmente, o que você tem que fazer? Você tem que mudar o ambiente que está à sua volta, porque não adianta você mudar os seus hábitos e não mudar o ambiente. O que isso significa? Carol, o que você está falando? Não estou entendendo nada. Você também tem que mudar o ambiente que está à sua volta. Pensa comigo, se você é uma pessoa que gosta muito de doce, que ama picolé e você sabe que você tem excesso na sua casa, você acha que toda hora você não vai lá e não vai comer um doce, não vai pegar um picolé? Entendeu? Então, além de trabalhar os seus hábitos, você tem que trabalhar muito o ambiente que está à sua volta. Não ter essas coisas em excesso que você sabe que é o seu ponto fraco. Que nem, por exemplo, ali a nossa amiga que comentou que tem compulsão por doces. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é não ter doces em excesso na sua casa. Isso significa não ter gaveta de doce, não ter, por exemplo, no trabalho, né? Muitas pessoas trabalham home office e aí tem aquela gavetinha ali que já deixa os docinhos. Não ter nada em excesso na despensa, por exemplo, leite condensado, pacote de bis, caixa de bis, pacote de bala, porque você sabe que aquilo ali é o seu ponto fraco, que o doce é o seu ponto fraco. E se você bobear, a primeira oportunidade que você tiver, você vai lá e vai pegar. E aí vai acontecer, você vai comer compulsivamente. Você não vai conseguir pegar um bis e parar de comer, você não vai pegar um chocolate e parar de comer. Enquanto tiver, você vai estar comendo, entendeu? Então, trabalhar o ambiente também é muito importante. Não tenha esses alimentos em excesso na sua casa, no trabalho, se você sabe que esse é o seu ponto fraco, tá bom? Sabe aquele chocolate que é feito com açúcar de coco? Que é uma fortuna. Vai lá no mercado e veja quanto que custa uma barrinha desse chocolate que é feito com açúcar de coco. 20 gramas desse chocolate, ele é super caro, tá? Ele é super caro, mas se diz mais saudável. 20 gramas desse chocolate tem cerca de 127 calorias, tá bom? Anotou aí? E se você pegar 20 gramas do chocolatinho tradicional lá, aquele que você compra, a barrinha de chocolate lá, sabe quantas calorias tem? 98. Ou seja, você vai lá, gasta uma fortuna, compra um chocolate que você acha que é fit, que é muito mais saudável, que você pode comer a rodo, que não vai aumentar seu manequim, e ele tem mais calorias do que o chocolatinho tradicional. Tá vendo como isso não faz sentido? Tá vendo como observar e aprender a ler os rótulos do alimento é importante? Entendeu? Porque aí quando você vai lá, pega os... Não, pera lá.
esse chocolate aqui tá com açúcar de coco, meu, que fortuna, super caro. Não, mas pera lá, eu vou fazer o comparativo com o chocolate tradicional. Quero ver se esse chocolate realmente é bem fit, tem pouca caloria. E aí você faz o comparativo. Olha pra você ver, e isso eu falei exatamente na mesma quantidade de 20 gramas. O de coco, com açúcar de coco, 127 calorias. O normal, 98. Então, tá vendo como é importante? E assim, ó, outra coisa importante, até tem uma live que eu falo exatamente sobre isso aqui no meu Instagram, sobre os tipos de açúcar. Açúcar é açúcar. Qualquer tipo de açúcar, ele tem a mesma quantidade calórica. Eu até coloquei lá. Açúcar refinado, cristal, demerara, mascavo, açúcar de coco, todos têm praticamente a mesma quantidade calórica. A única coisa que muda é que até um tem 4 calorias, outro tem 5, mas praticamente é a mesma quantidade. Então, às vezes, você não, eu não como açúcar, eu como açúcar demerara. É a mesma coisa. A única diferença é que por exemplo, o açúcar branco, ele é mais refinado, ele tem um pouco menos de nutrientes do que um demerara, por exemplo. Mas isso não significa que ele não tenha calorias, ele tem calorias da mesma forma. Então, você substituir um pelo outro, pouca diferença vai dar. E a quantidade, eu vou te falar, a quantidade de nutrientes que tem um demerara para um refinado é tão pequena, mas tão pequena que não faz sentido algum você pagar muito mais caro por esse açúcar, sendo que ele não vai agregar em nada. É muito melhor você consumir nutrientes de outras fontes de alimentos do que trocar um açúcar pelo outro, tá bom?